é uma situação, por vezes, tão complexa que, por exemplo, existe um perfil psicológico traçado, por exemplo, de pessoas narcisistas, por exemplo, que são pessoas geralmente manipuladoras, né? E elas sempre jogam um problema pro outro. Não, esse problema aconteceu por conta de você, não foi eu que fiz. Sabe? Tentam sempre manipular uma situação para que o culpado sempre seja o outro. E às vezes isso gera uma certa dificuldade de entendimento da situação, né? Às vezes até de percepção da violência em si. Então, de fato, numa sociedade, às vezes, que defende algumas situações, como, por exemplo, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Ou então, ansiedade, depressão é frescura, não é problema, sabe? Que às vezes dificulta a análise de um perfil psicológico de uma pessoa e até dificulta também com que outras pessoas fora da relação ajudem, né? Tenham acesso a isso, porque não, a briga é dele, a gente não se envolva nisso. Então, é um sintoma social, de fato, né? E a dificuldade, às vezes, de você ter acesso àquela problemática, né? Então, de fato, é complexo. Ou às vezes, né, a gente ouve muito, a gente lê muito também, de que a mulher apanhou, mas que não adianta nem a gente se meter porque ela vai voltar com o cara, né? A gente ouve muito nós temos muitas situações como essa, inclusive é uma das dificuldades, né, quando a gente começa ali a questão da investigação, porque as testemunhas são os vizinhos, muitas vezes, são os amigos ou familiares. E aí a gente observa no próprio relato da vítima, quando a gente pergunta, tinha alguém presente, alguém viu? E aí, sim, mas eles não querem se comprometer e não sei o quê. Aí a gente tem que ir atrás, aí tem a resistência, por exemplo, casos em que vizinhos presenciam ou escutam, né, aquele momento ali de conflito, ouviu algum barulho da própria agressão em si, e aí existe essa resistência de comparecer à delegacia para testemunhar, porque não quer se envolver, porque a situação é recorrente e aí nunca é resolvida pelo casal, e aí eles acham que não tem aquela obrigação legal de comparecer na delegacia, né? E aí muitas vezes a gente tem que conduzir coercitivamente, porque nós temos o dever, sim, não só de denunciar, mas nós temos obrigação legal, como testemunha de um crime, de comparecer, de prestar esclarecimentos na delegacia, no Poder Judiciário. Enfim, então quando a pessoa, inclusive ela omite ou ela cala informações importantes, ela sendo testemunha de um crime, ela pode responder criminalmente. Então, falta esse entendimento, é como se fosse ali uma questão da pessoa querer ou não. E eu sempre falo, inclusive para a vítima, para ela se acalmar, porque a gente vai ter que intimar essa pessoa, e muitas vezes essa pessoa, ela procura a vítima depois para dizer por que, ou questionar ela, por que ela foi citada no procedimento. E não é assim que as coisas acontecem, né? Porque o nosso trabalho é identificar as testemunhas do crime também, né? Para a gente formar ali nosso elemento, nosso conjunto probatório. Então, essas pessoas, como eu falei, elas têm obrigação de participar, de serem ouvidas e esclarecer o que elas viram, o que elas ouviram.